Temos a alegria de ter a companhia dessa noite da nossa companheira Esther Fregosi, trabalhadora, divulgadora do Espiritismo, que vai nos falar sobre a análise do livro Céu e Inferno. Que Jesus te envolva. Queridos irmãos, muito boa noite. Que o divino amigo Jesus possa nos envolver em sua paz. Temos a satisfação nesta noite de poder falar a respeito de uma das obras mais singulares da codificação do Espiritismo. A obra que o Sr. Allan Kardec intitulou O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esta obra, que foi publicada em agosto de 1865, completa este ano 150 anos de publicação. E o movimento espírita no Brasil está homenageando este volume exemplar do trabalho do codificador. Uma obra que, sem dúvida, traz importantes contributos sobremaneira para nós, aqueles que ansiamos por respostas que, ao longo dos séculos, não conseguimos ouvir, sobre questões muito práticas e que nos tocam especialmente, como a questão da morte, a questão da teoria do céu e do inferno, a questão dos anjos e demônios, em particular, a compreensão efetiva da justiça divina. A maioria das vezes nos deparamos com posturas, às vezes indesejadas, que nos remetem à percepção de que, em verdade, nós ainda não concebemos Deus como um ser soberanamente justo e bom. E o Espiritismo, especialmente nesta obra, vai nos auxiliar a compreender esta lei de justiça, este Pai de amor, que é Deus, e a sua revelação aos homens, através da obra em especial, que nos permitem, então, levantar o véu que separa a nossa realidade física, transitória, para depararmos-nos com a realidade da transcendência da vida. A obra que citamos, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, ela está dividida em duas partes. O Sr. Allan Kardec, na primeira parte, vai discorrer a respeito da teoria do porvir e o nada, vai nos falar a respeito do temor da morte, vai falar a respeito da teoria do céu, do inferno, do purgatório, a teoria das penas futuras, sobre a ótica do Espiritismo, vai falar sobre anjos e demônios. Na segunda parte, o grande pedagogo Allan Kardec vai nos falar a respeito do fenômeno da morte em si. Nesta obra, o codificador vai dizer exatamente o que ocorre no fenômeno chamado morte. E vai discorrer sobre esse aspecto de forma muito detalhada, de forma a nos esclarecer deste fenômeno tão natural e que, paradoxalmente, nós, apesar de sabermos que é uma realidade que nos atingirá invariavelmente, é ainda um tema tabu. Ainda temos dificuldade em tratar dessa questão, temos dificuldade em falar a respeito e muito maior dificuldade ainda em nos condicionarmos a pensar nesta possibilidade de forma natural, de forma serena, sem medos e sem expectativas descabidas. É um capítulo longo que Kardec, então, dedica à questão do fenômeno da morte. Em seguida, o codificador vai apresentar um trabalho inédito e valiosíssimo para todos aqueles de nós que ainda, eventualmente, temos alguma dúvida em relação à situação em que se encontram os espíritos após o fenômeno da morte, após o desenlace do espírito do corpo físico. E Kardec faz
esta revelação destas condições em que os espíritos se encontram da melhor maneira possível. Ele vai entrevistar os espíritos que morreram. Ele vai entrevistar os homens que ocuparam no plano físico um corpo físico e que agora se encontram na vida maior e que, através da mediunidade, relatam ao Sr. Allan Kardec de que forma ocorreu o desligamento do corpo físico e em que condições eles se encontram. O mestre Allan Kardec, na sua generosidade, toda a sua obra denota o amor que ele tem à humanidade, ele vai nos legar, nesse trabalho minucioso, a valiosíssima oportunidade de ouvir das pessoas que morreram nas diferentes condições, como se processa esse desenlace e de que maneira eles se encontram do outro lado da vida. E Kardec, então, entrevista espíritos em diferentes condições. Ele vai entrevistar espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos que estão sofrendo na vida após a morte, espíritos que se suicidaram, criminosos arrependidos e espíritos endurecidos. Por último, ele vai discorrer a respeito das expiações terrestres. Esta obra, não obstante a importância dos temas que acabamos de relatar, que ela trata e desenvolve, ela ainda não é muito conhecida dos espíritas, e muito menos ainda daqueles que não conhecem profundamente o Espiritismo. Convidamos a todos aqueles que já leram, que releiam, e as que não leram, que leiam esta obra espetacular. Encontraremos ali o consolo de que precisamos, renovaremos as nossas esperanças diante da nossa perspectiva de espírito imortal e finalmente poderemos começar a aquilatar o amor de Deus para conosco. Nós vamos elencar aqui alguns breves tópicos dos muitos temas que Kardec trata. Escolhemos apenas alguns para ilustrar a nossa reflexão e para mostrar a importância deste livro nas nossas vidas. Allan Kardec inicia o seu trabalho falando a respeito do temor da morte. E ele então vai dizer que para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Graças à doutrina espírita e ao recurso chamado mediunidade, a humanidade tem recebido através dos imortais, aqueles que se despojaram dos corpos físicos e hoje se encontram na realidade da vida espiritual, informações muito precisas da realidade da vida após a morte. Mas Kardec fala especificamente sobre o fenômeno da morte e trabalha este assunto com bastante cuidado e com muito detalhe, justamente porque compreendia a nossa dificuldade, apesar dos séculos transcorridos, muito atual, em encarar esse fenômeno de forma natural. E ele vai dizer que esse temor que nós invariavelmente temos diante desse fenômeno que nos alcançará mais cedo ou mais tarde a todos, ninguém escapará, né, dessa possibilidade, possa ser aceitado de forma natural através do conhecimento ou da conscientização daquilo que efetivamente é um processo absolutamente natural. O que morre é o corpo físico, o espírito permanece vivo numa outra dimensão, numa outra realidade. Então Kardec vai aqui dizer que o Espiritismo tem muito a contribuir nesse aspecto da questão da morte, exatamente porque desfaz qualquer expectativa ou qualquer véu que tenha se lançado obscuro sobre esta realidade. Ele vai explicar exatamente como se dá o fenômeno e de que maneira os espíritos que deixam os corpos físicos se encontram no mundo espiritual. Mas Kardec vai também tratar de uma outra questão essencial para todos nós, que é a vida futura. A crença na imortalidade da alma já é
uma crença estabelecida ao longo dos séculos. Mas ao longo das culturas, das diferentes religiões, temos concebido diferentes formas de entender esta vida eterna, né? Ou esta vida após a morte. E Kardec, nesta obra, então, vai falar a respeito da vida futura, mostrando que a vida, ela não termina no espaço temporal entre o nascimento e o fenômeno biológico da morte. Ele fala da vida num conceito mais amplo, transcendente, porque o espírito permanece vivo após a morte do corpo físico, mas só se poderia entender a vida eterna ou a vida no sentido transcendental através do processo da reencarnação. Várias existências propiciariam, então, ao espírito imortal a oportunidade da evolução. Então, quando Kardec fala da vida futura, ele vai dizer que a doutrina espírita transforma completamente a nossa perspectiva de futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Ela é a continuação da vida terrena, nem mais nem menos. Mostrando que qualquer outra especulação, que muitas vezes não atende à nossa razão, algumas teorias em relação ao que poderia acontecer na chamada vida futura após a morte, são às vezes tão místicas, outras tão surrealistas, que racionalmente é impossível aceitá-las. Então Allan Kardec diz que o Espiritismo nos dá essa possibilidade de encarar a vida futura não como uma hipótese, não como uma teoria e as suas diversas interpretações, mas como uma realidade. Os espíritos voltam do mundo dos mortos, entre aspas, para dizer exatamente o que é essa vida futura. Então o Espiritismo transforma aquilo que seria uma hipótese numa realidade. E uma realidade muito simples, nada complicada. É uma realidade que nos mantém na condição em que estamos. Se a morte nos surpreendesse nesse exato momento, não é uma premonição, não vai acontecer. Todos nós nos encontraríamos do outro lado da vida, exatamente como aqui estamos. Não há nenhuma mudança brusca. Ninguém se torna anjo porque desencarnou. Assim como ninguém estaria, pela lógica, entendendo Deus como o ser supremo em bondade e justiça, concebendo a possibilidade de um ser equivocado ser relegado à eternidade do sofrimento. Cada um de nós está na condição em que está. Está na condição de um espírito em evolução. Cada um de nós no seu patamar. E na vida futura, nós continuaremos nessa mesma condição, agora numa outra realidade, na realidade espiritual. Em relação à transcendência da vida, Allan Kardec ainda vai nos trazer outras elucidações importantíssimas. Ele vai dizer que existem, então, dois mundos: o mundo corporal e o mundo espiritual. Os seres do mundo corporal, que somos nós, devido mesmo à materialidade do nosso envoltório, que é o nosso corpo físico, estarão ligados à Terra ou a qualquer dos globos. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Lembremos que essa informação é do século XIX. Então, diante dessa perspectiva da transcendência, sob esta ótica de duas realidades paralelas, o mundo físico, ou o mundo corporal, e o mundo espiritual, ou o mundo dos espíritos. Ambos se encontram no mesmo patamar, diferenciando-se as dimensões em que eles se manifestam. Ora, nós estamos no mundo físico, ocupando um corpo físico, e chegamos ao mundo material através da reencarnação, e o processo da desencarnação, ou da morte biológica do corpo físico, liberta o ser imortal, o espírito, e ele passa então a viver, ou a vivenciar, a sua verdadeira realidade, que é a realidade espiritual, no mundo espiritual. Então, estas duas realidades, elas são concomitantes.
E graças ao fenômeno da mediunidade, nós temos como fazer essa ponte que liga a realidade física da realidade espiritual. Os encarnados e desencarnados se comunicam, dialogam através do fenômeno chamado mediunidade. Ao longo dos séculos, os imortais têm trazido incontáveis mensagens através da mediunidade a nós que estamos aqui encarnados no mundo corporal, nos trazendo informações de como é a vida no mundo espiritual. Hoje, mesmo para aqueles que não são espíritas ou não abraçam a filosofia espírita, não conhecem em profundidade a doutrina espírita, já reconhecem esta possibilidade de um mundo espiritual semelhante ao mundo físico. Tirando esta fantasia de céu, inferno, purgatório, trazendo uma percepção mais racional e mais lógica daquilo que poderia ser compatível com a inteligência divina e, melhor ainda, com a justiça divina. Porque não haveria nenhuma possibilidade de nós conceituarmos Deus como um ser justo e bom se partíssemos do princípio de que Ele concederia a cada um de nós uma única existência, uma única oportunidade, num tempo muito variável, do nascimento ao túmulo. Alguns teriam a oportunidade de nascer e viver quase um século. Outros nasceriam e logo morreriam. Alguns nasceriam em condições socialmente favoráveis, outros em condições miseráveis. Muitos nascendo com saúde perfeita e outros portando deficiências e dificuldades orgânicas das mais variadas. Como conceber Deus justo e bom nesse panorama? O Espiritismo, propondo a reencarnação como um método de evolução, como um recurso de evolução, mostra que a programação da evolução é do espírito, não é do corpo físico. E que as dificuldades ou as facilidades que cada um de nós encontra na realidade do mundo corporal é, portanto, temporal. Ela é provisória, ela não é definitiva. Quando nós analisamos, então, as perspectivas destes dois mundos, então nos colocamos neste olhar transcendente, nesta proposta de uma visão de vida efetiva, saindo da estrutura de apenas a existência física. Mas Kardec vai explicar tudo isso melhor quando ele vai falar a respeito da perfeição. Durante muito tempo nós sonhávamos com a perfeição e tentávamos nos iludir, achando que numa única existência haveria alguma possibilidade de nós alcançarmos a angelitude. E diante das diversas realidades que cada um de nós reconhece, em nós próprios e naqueles que nos rodeiam, na comunidade, na sociedade, na humanidade como um todo, é impossível imaginar um Deus inteligente, justo e bom, programando esse tipo de situação para os seus filhos, os seres humanos. Como imaginar uma possibilidade de perfeição nesse espaço tão relativo de tempo, em condições tão diversas uns para os outros? A perfeição, então, passava a ser uma espécie de utopia. E quando Jesus, no seu Evangelho, nos convida a buscar esta perfeição, e quando Ele vai dizer que o reino de Deus está dentro de nós, é claro que sem esse olhar transcendente, a proposta de Jesus pode parecer, de fato, uma utopia. À luz do Espiritismo, diante da possibilidade das sucessivas vidas através da reencarnação, da imortalidade da alma e da vida futura, onde também nós evoluímos, nós passamos a compreender melhor este planejamento divino e essa estrutura onde cada um de nós foi colocado, para que, igualmente, possamos alcançar os diferentes degraus que nos levariam a esta perfeição. Mas a perfeição verdadeira, sob a ótica da imortalidade, Allan Kardec registra nesta obra O Céu e o Inferno, falando primeiramente sobre a felicidade.
E ele vai dizer que a completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. E aí, então, ele vem trazer uma explicação lógica. Para que nós possamos alcançar a tão sonhada felicidade, necessariamente teremos que alcançar um grau de perfeição. Teremos que ficar longe daquelas sombras que maculam o nosso mundo íntimo. Ou seja, buscarmos e alcançarmos as sonhadas virtudes. Então, se toda imperfeição é causa de sofrimento, a perfectibilidade, a busca da perfeição nos aproxima da felicidade que tanto almejamos. Então não há utopia nem na perfeição e muito menos na felicidade, porque uma é consequência da outra. Na medida em que evoluímos, essa felicidade completa, ela vai se consolidando. Na medida em que vamos iniciando o nosso caminhar através do processo evolutivo e pela explicação dos espíritos reveladores, nós estamos nas etapas iniciais desse progresso de evolução. Somos, portanto, espíritos iniciando a caminhada evolutiva. Nós temos toda uma trajetória em busca da perfeição que nos levaria à verdadeira felicidade. Kardec vai ainda dizer que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. E aí mais uma informação que desmistifica muitas das nossas concepções em relação à situação em que se encontram os seres que desencarnaram. Não há nenhum salto quântico que a morte propicie. As pessoas que deixaram o corpo físico se encontrarão na vida espiritual de acordo com as suas condições íntimas aqui na Terra. Essas imperfeições, que não conseguiu corrigir enquanto no corpo físico, serão trabalhadas ao longo da experiência no mundo espiritual e corroboradas na próxima encarnação, quando voltar ao plano físico. Então, não há nenhuma dúvida em relação àquilo que acontece com as pessoas no mundo espiritual. Acontecerá exatamente o que está acontecendo aqui agora. Porque não há nenhum milagre ali ocorrendo. É um fenômeno natural. É apenas a transição de um mundo físico para o mundo espiritual. Mas cada um de nós carregará consigo as suas conquistas e as suas imperfeições. Kardec ainda vai falar a respeito de um outro aspecto essencial para compreender a justiça divina, que é a lei de ação e reação. Ele vai dizer que não há uma única imperfeição da alma, que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Outra ilusão que costumamos cometer é imaginar que nós podemos cometer alguns pequenos deslizes, outros nem tão pequenos assim, e que isso poderá passar desapercebido. Outras vezes imaginamos que Deus está vigiando cada um de nós nas menores situações para punir-nos ou castigar-nos diante dos nossos deslizes. Nem uma situação, nem a outra. Cada um de nós responderá perante a lei divina e perante a própria consciência. As consequências dos nossos atos, bons ou ruins, são méritos exclusivos de cada um de nós. Então, não há nenhuma possibilidade de burlar esta lei, que é perfeita. Porque ninguém escapará das consequências dos seus atos, sejam elas positivas ou negativas. E aí eis que surge, finalmente, uma perspectiva de justiça efetiva. Não há favorecimentos, não há
privilégios e tampouco há castigos. Há uma lei natural, que é de ida e volta. Aquilo que realizaremos, de positivo ou de negativo, nos atingirá de volta, invariavelmente. Deixaremos, então, de culpar a outrem pelas situações em que nos encontramos. Porque, não obstante nos envolvamos uns com os outros, porque a vida é solidária em algumas atitudes, cada um responde pela sua realidade íntima. Allan Kardec ainda dirá: o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou nas precedentes existências. Muitas vezes nós nos deparamos em situações que nos afligem, que nos fazem sofrer, e não encontramos causas para este padecimento, para esse sofrimento na atual existência. Considerando a possibilidade da reencarnação, se torna mais lógico compreender. Se a lei é de ação e reação, e se eu provoquei alguma situação desagradável no passado, hoje posso estar colhendo, né, o fruto daquilo que plantei. Muitas vezes, aquilo que ocorre conosco aqui e agora é fruto da lei de ação e reação imediata, de situações que nós promovemos aqui e agora, nesse espaço de tempo. Quando o Espiritismo nos pede esse olhar transcendente, quando nós conseguimos levantar a cortina que separa a nossa visão e que dificulta a percepção da nossa essência como seres imortais, nós passamos a perceber que, diante desta perspectiva da justa lei de amor de Deus, nós estamos, ao longo das nossas existências, construindo a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Porque são as nossas escolhas que determinam os resultados que obtivemos. Se estamos obtendo resultados positivos, é porque as nossas escolhas foram bem feitas. Se os resultados não são assim tão positivos, é porque possivelmente as nossas escolhas de passado não são positivas. Mas o Espiritismo não é derrotista. E engana-se quem pensa que o Espiritismo propõe o sofrimento como meio de depuração. Em lugar algum da doutrina espírita, da codificação, nós vamos encontrar esse conceito. Muito pelo contrário. Porque se o Espiritismo nos diz que nós sofreremos as consequências dos nossos atos, está nos dizendo sim, que se hoje estamos sofrendo é porque, na certa, não escolhemos muito bem as nossas atitudes do passado. Mas está, ao mesmo tempo, nos dizendo, e diante do panorama da imortalidade, a nossa percepção futura de esperança é muito maior, que tudo aquilo que fizermos de bom aqui e agora, não só apagará o mal que realizamos, mas nos propiciará a felicidade futura. Então, o Espiritismo nos coloca num patamar, e diante desta perspectiva de que nós somos ainda crianças espirituais, iniciamos o processo evolutivo, que é verdade, que é possivelmente que, olhando para trás, nós tenhamos cometido mais equívocos do que acertos. Mas o panorama que se desenrola diante de nós da imortalidade da alma, nos permite uma visão amplíssima do quanto nós podemos fazer de bom e de bem para nós e para aqueles que caminham conosco nesta jornada evolutiva. Outra questão interessante que Kardec trabalha com magistral inspiração neste capítulo é a questão do castigo e do prêmio. Muitas vezes nós imaginávamos um Deus juiz, né, severo, que analisa cada um de nós, aponta o dedo e diz: esse aqui eu vou castigar, aquele lá eu vou premiar. E essa visão deturpada de Deus, né, uma visão antropomórfica, né, de um ser especialíssimo, nos leva a concepções equivocadas de nós mesmos. Se nós imaginarmos a possibilidade de um Deus que cria uma lei que permita que Ele escolha
que ele tenha os seus favorecidos ou aqueles com os quais ele não simpatiza muito, nós estamos criando uma estrutura de Deus absolutamente impossível de amar. E Jesus disse que Deus é amor. Então a concepção de Deus, ela tem que partir dessa premissa, de que ele elaborou um projeto para os seres humanos de evolução infinita, rumo à plenitude, e que concedeu a cada um as mesmas condições, as mesmas possibilidades, permitindo com que cada um, através das suas escolhas e pela sua vontade, caminhe em direção à plenitude. Castigo e prêmio, portanto, são questões que o Espiritismo aqui trabalha e esclarece. Diz Allan Kardec, no item 4 do capítulo do Código Final da Vida Futura, Código Penal da Vida Futura: em virtude da lei de progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e a vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. E aí então nós começamos a vislumbrar um Deus soberanamente justo e bom, de fato. Porque se há uma lei de progresso, e se o Criador propicia a cada uma das suas criaturas possibilidades de adquirir virtudes, né? E ao mesmo tempo de nos despojarmos das nossas sombras, das nossas inferioridades, daí deduzimos que nós alcançaremos os estágios evolutivos de acordo com o nosso esforço e com a nossa vontade. Não vai haver nenhuma intercessão que nos empurre e nos leve adiante na fila, e não haverá nenhuma maldade que nos coloque numa posição de retaguarda. Cada um de nós está na condição que deseja estar. Cada um de nós se encontra, nesse exato momento, na situação que escolheu estar. Talvez não conscientemente, porque às vezes, desconhecendo esta lei, nós nos deixamos levar pelos instintos e algumas vezes pelos maus exemplos e não raciocinamos em relação a esta realidade. Então esta obra nos permite refletirmos em torno da nossa condição de seres imortais, desta proposta transcendente dos convites que Jesus fez à humanidade. E aí então nós vamos perceber que este processo de progresso, de evolução, que cada um de nós tem como determinismo, alcançar a plenitude. Mas que como Deus é justo e bom, não impõe nada a ninguém. Cada um de nós vai decidir o tempo que levará para alcançar a plenitude. São as nossas decisões, as nossas escolhas que determinam a velocidade desse caminhar. E aí, com isso, estão em nossas mãos os méritos das nossas obras. Porque senão, que vantagem haveria? Se Deus criasse todos nós puros e sábios, qual seria o nosso mérito? Ele nos criou simples e ignorantes. E nós vamos individualmente galgando essa evolução, nos inspirando uns nos outros. Os bons exemplos, né, nos alavancam, os exemplos ruins nos mantêm estacionados. Mas essa experiência é que nos faz evoluir e nós escolhemos aquilo que desejamos ser. Então, não somos mais, a partir desta premissa, não podemos mais responsabilizar ninguém pela situação em que nos encontramos. Não há mais alguém para colocar a culpa daquilo que somos. Cada um é artífice do seu destino. Se a minha situação não está tão favorável quanto eu desejo, eu preciso rever aquilo que eu tenho escolhido para a minha vida, sob a ótica da transcendência. Porque muitas vezes as nossas escolhas estão ainda bitoladas na percepção da vida ou da existência única. Como se o apelo material, como se o mundo corporal
ele fosse o definitivo. E o nosso investimento na realidade da imortalidade, da transcendência da nossa evolução, ficasse relegado a segundo plano. Então, quando nós subvertemos os valores e nós deixamos de considerar espíritos imortais para agirmos como meros mortais, aí nós estamos agindo contra a própria lei de progresso e prejudicando a nós mesmos. Então, o Espiritismo vem libertar as nossas mentes desses atavismos, nos convidando a olharmos sob um outro prisma. As dificuldades que hoje aqui se encontram podem que sejam fruto das nossas escolhas negativas. Mas a partir de agora, nós estamos sendo convidados a agir conforme a lei. E, portanto, poder fazer com que a nossa existência, a partir de agora, seja plena de satisfação, plena de gozo, como usa Kardec a expressão, ou de felicidade. Porque no mundo em evolução, num patamar de evolução que a humanidade se encontra, não é possível extinguir a dor. Porque a dor é um mecanismo de correção. E ela é um reflexo daquilo que nós somos efetivamente. Então não é a ausência de dor, não são a eliminação dos problemas que vão fazer de nós pessoas melhores. É nos reconhecermos como espíritos imortais, assumirmos as consequências dos atos que praticamos e passar a partir de agora a construir uma nova realidade. Um novo caminho dentro dessa perspectiva da imortalidade. Kardec vai dizer que dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de um lugar de se encontro. E aí então diz Kardec, o inferno está por toda parte, em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Então vejam bem, não há necessidade de um Deus tirano que aponta o dedo, julga, castiga ou premia. Não tem necessidade disso. Cada um de nós carrega consigo mesmo as consequências dos seus atos. Então não é Deus que pune ou castiga, ou premia, ou afaga, ou nos poupa disso ou daquilo. Somos nós, nas nossas escolhas, que criamos essa realidade para a nossa existência. Então, onde quer que nos encontremos, seja no corpo físico, no mundo corporal, seja no mundo espiritual, estaremos sempre carregando conosco esta nossa realidade. Ninguém empresta virtude para ninguém, assim como ninguém assume a imperfeição de ninguém. Cada um de nós é, na essência, um ser único. Um ser criado por Deus, destinado à perfeição. Se as nossas escolhas não têm sido muito felizes, o Espiritismo hoje vem chamar a nossa atenção para que nós possamos corrigir o rumo e passar a agir como espíritos imortais. Allan Kardec vai ainda discorrer a respeito do bem e do mal. E aí ele diz então que o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. E aí então cai por terra mais uma ilusão que muitas vezes nós criamos para nós mesmos. De imaginar que para agradar, entre aspas, a Deus, bastasse não fazer o mal. Durante muito tempo, nós nos convencemos de que a receita da felicidade era essa, não fazer o mal a ninguém. Mas descobríamos durante um longo tempo e depois de muita angústia, que não fazer o mal não bastava. Porque nós não somos seres maus, e ninguém sai por aí fazendo o mal deliberadamente. Ninguém quer fazer o mal em sã consciência. Mas o fato de nós não estarmos fazendo o mal não melhorava em nada a nossa perspectiva. Por que será? O Espiritismo vem nos dizer. Porque a ausência do bem é por si o mal. Então, quando nós, tendo em nós, potencialmente, a possibilidade de fazer o bem, não o fazemos, o que estamos fazendo? Dando margem para que o mal se manifeste. E aí, então, nós somos responsáveis também pelo mal que advém do bem que deixamos de fazer. Como Kardec já havia dito,
em O Livro dos Espíritos. Pode parecer dura esta afirmativa do codificador, pode mexer um pouco com o nosso orgulho, mas é uma verdade tão simples e tão cristalina, que se nós deixarmos um pouquinho o orgulho de lado, vamos perceber que é a nossa receita de felicidade. Não fazer o mal, nós já estamos fazendo, mas não está dando muito certo. Então, qual é a segunda opção? Fazer o bem. Sempre fazer o bem. Porque enquanto estivermos agindo no bem, não vai haver espaço para o mal. Enquanto estivermos agindo no bem, o nosso saldo positivo na balança da justiça divina estará crescendo. E estaremos, como disse o apóstolo, apagando, né, com amor, todos os males que eventualmente tenhamos causado. Então, a imperfeição ainda nos intimida e não nos permite perceber as potencialidades que trazemos conosco. Não nos permite que nos concebamos, que nos aceitemos como espíritos imortais, dotados de condições de chegar à plenitude, à angelitude, como queiramos. E esta possibilidade é igual para todos, porque todos somos filhos de Deus. Todos igualmente por Ele assessorados e assistidos. Por mais equivocados que estejamos, Deus compreende a nossa realidade, porque Ele nos criou. Mas Ele nos convida, agora através do Espiritismo, a entender a proposta de Jesus, a compreender a sua mensagem e a perceber que, de fato, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas não é o caminho, a verdade e a vida apenas para uma trajetória impermanente no mundo físico. É do ponto de vista da transcendência, da imortalidade. Então, Kardec vai dizer que o bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um, nem para o outro. Traduzindo, tudo se limita a dizer que nós somos o que somos, porque escolhemos. Temos a liberdade da escolha, e isso é para nós motivo de alegria, não é de pesar. Porque às vezes quando a gente tenta trocar o livre-arbítrio, né, que o Espiritismo coloca como condição suprema do ser humano, como uma expressão do maior amor de Deus aos homens, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. A pessoa se sente às vezes carregada e diz, mas poxa vida, mas como assim? Depende de mim? Porque é tão bom a gente dizer que nós não somos os responsáveis, né? Culpar alguém, até mesmo a Deus. Quantas vezes, né? Achamos que Deus está sendo injusto conosco. Nós estamos diante de uma oportunidade de agir por livre vontade. E o bem e o mal são escolhas voluntárias, facultativas. Estamos escolhendo o mal deliberadamente? Não. Mas não estamos escolhendo o bem. E aí está o nosso equívoco. Nós precisamos fazer esse caminho de escolher e não nos deixar nos levar simplesmente pelo que queremos ser, pelo que queremos alcançar. Se eu realmente sou um espírito imortal, eu quero alcançar a plenitude. Por uma questão de inteligência, se não de amor mesmo. De raciocínio. Eu quero alcançar a felicidade. Eu quero ter paz de espírito. Então eu preciso entender a lei. E preciso entender a Deus. Deus não está me castigando, nem está me olhando com o olhar atravessado, me julgando por ser um espírito imperfeito. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos compreende e deixa para que cada um de nós, a seu tempo, desperte para esta realidade. Diz Allan Kardec, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga, se não for numa existência, se-lo-á na seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. E mais uma vez aqui, a justiça verdadeira de Deus para conosco. Não há como burlar a lei. Toda falta cometida é uma dívida contraída, gerará uma consequência. Ninguém escapa dessa realidade. Que se escapasse, a lei seria falha. Muitas vezes nós, mais uma vez, no olhar reduzido da vida corporal,
imaginamos que porque alguém cometeu, e sempre olhamos o outro, nunca olhamos a nós mesmos, alguém cometeu um delito e não está sendo punido pela lei humana, nós achamos que Deus está sendo injusto. Na lei de Deus, aquela pessoa é um ser imortal. E ele terá que, invariavelmente, acertar a dívida contraída. Mas não necessariamente naquele momento. Será no momento em que o espírito tenha condições de cair em si, como diz a mensagem inicial hoje do texto, tomar consciência, se arrepender efetivamente e agir de forma diferente. Porque a lei não é mecânica, simplesmente de castigo, de ajuste instantâneo. Ela leva em consideração o nosso livre-arbítrio, o nosso desejo, a nossa vontade individual. Então, não há a menor possibilidade de qualquer um de nós ludibriar a lei. Não existe essa possibilidade. Então, não é inteligente da nossa parte agirmos como se pudéssemos enganar a Deus. E quantas vezes nós fazemos isso? Deus é onipresente. E Ele é mais do que isso, é o nosso Criador. Antes de que nós pensemos qualquer coisa, isso já é uma realidade. Precisamos mudar o nosso olhar em relação a nós próprios e em relação a Deus. Porque tudo que nós construímos até agora é fruto dessas nossas escolhas. E aquilo que passaremos a construir, igualmente. Então, que a partir de agora, as nossas escolhas sejam conscientes. Porque se as existências são solidárias entre si, se a lei de reencarnação nos permite essa bênção, imaginemos se tivéssemos apenas uma oportunidade de reencarnar. Quanto trabalho passaríamos no mundo espiritual para poder alcançar a perfeição? Deus nos permite esse retorno à vida corporal, exatamente para que esse processo de evolução se consolide. Então, que bom que teremos vidas sucessivas. Mas não nos enganemos. Postergando as oportunidades de nos ajustarmos à lei para vidas futuras. Porque, agindo dessa maneira, estamos distanciando de nós a possibilidade de sermos felizes. A nossa grande sacada agora é entender a lei e agir a partir de agora de acordo com ela. Não postergar, não deixar para amanhã. Temos que fazer agora. Porque a nossa felicidade começa aqui e agora. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-las, desfazendo-as no presente. Quanto mais nos demoramos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Eis uma realidade. Quando Jesus nos convidava a nos reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto estávamos a caminho, nós ficávamos imaginando que Jesus estava menosprezando o nosso amor próprio, né? Porque muitas vezes a gente pensa que se reconciliar com alguém, principalmente quando nós consideramos, entre aspas, vítimas, é dar um recibo, né, de tolice. Não é assim. Do ponto de vista da imortalidade, o que vale é o que está dentro de nós, não é o que está no coração do outro. Nós seremos felizes de acordo com aquilo que construímos internamente. Isso não pode depender de terceiros. Porque se a felicidade dependesse de terceiros, Deus teria nos enganado. Porque se nós mal damos conta de decidir por nós mesmos, que dirá obrigar o outro a agir como nós queremos, para que a felicidade então finalmente aconteça. A felicidade depende de nós. Então, esse meio de evitar ou atenuar as consequências é uma atitude individual. Se eu decido por agir de acordo com a lei, e essa lei é de amor, o perdão é uma necessidade. Não para o outro, para mim. Se o outro não aceita o meu perdão, aí o problema passa a ser dele. Não abrir a possibilidade de perdoar, esse é um problema meu. Essa será uma imperfeição que me causará sofrimento. Então vejam que a proposta do Espiritismo é trazer de volta a mensagem de Jesus, a proposta de Jesus, e nos libertar. Para que não fiquemos nas cirandas das reencarnações, empurrando as oportunidades de nos libertarmos e sermos felizes. A ocasião é aqui e agora. Ninguém poderá ser feliz por mim, e eu não poderei fazer ninguém feliz. Isso é uma ilusão.
A felicidade é um estado de espírito. O reino de Deus está dentro de vós, diz Jesus. Por quê? Ninguém pode construir o reino de Deus no coração do outro. Eu posso receber estímulo de quem me ama, de quem eu amo. Posso reconhecer em amigos, em pessoas queridas, bons exemplos que me estimulem. Posso, tudo isso me ajuda. E isso também é reflexo da bondade divina. Mas quem vai fazer com que eu seja feliz, somente eu poderei ser. Quando Deus se manifesta nessa expressão de justiça, tirando da nossa mente qualquer arquétipo que nos coloque numa situação de ilusão, nos transforma em seres conscientes e aptos a agirmos de vontade própria, sem sermos levados por circunstâncias ou condições. E aí então, a justiça divina se define da seguinte maneira: quaisquer que sejam as inferioridades e perversidades dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo de guarda, seu espírito guia, seu mentor, como queiramos chamar, que por eles vela, na persuasão de suscitar-lhe bons pensamentos, desejos de progredir e de repararem em uma nova existência o mal que praticaram. Então, não é possível compreender uma postura nossa hoje de derrotismo ou de culpa extrema. Eu sou a imperfeição personificada. Deus se esqueceu de mim. Em nenhum momento Deus nos deixará relegados ao esquecimento, porque nós fazemos parte dele, assim como ele faz parte de nós. Então, a nossa situação hoje é fruto de uma escolha mal feita às vezes. Uma escolha às vezes infeliz. Mas essa escolha pode ser mudada. Porque eu não tenho apenas alguns anos dessa existência para me ajustar à lei. Eu tenho a eternidade para isso. Mas como eu sou um ser racional inteligente, eu não postergarei a oportunidade de ser feliz. Eu vou, a partir de agora, agir de acordo com essa realidade. Se Deus é amor, e é justo, e é bom, eu preciso agir de acordo com a sua lei. Eu preciso compreender que eu só poderei sair da condição em que me encontro e evoluir e progredir se eu aceitar o convite para escolher bem. Se eu parar de me iludir achando que eu estou sendo obrigado a alguma coisa. Eu sou fruto das minhas escolhas. E ninguém escolherá bem por mim. Somente eu poderei escolher de acordo com a minha necessidade, com a minha condição. E aí o anjo guia, o anjo da guarda, o mentor, o amigo espiritual, colaborem muitíssimo conosco. Porque nós, assim que tivermos um pouquinho de boa vontade, e através da prece buscarmos a conexão com Deus, ouviremos os seus bons conselhos. Sentiremos a sua presença. E aí, mais um testemunho do amor de Deus para conosco. Cada um de nós reencarna com um espírito guia para nos ajudar na caminhada. Um espírito guia que voluntariamente abraçou essa possibilidade porque nos ama. Mas quantas outras pessoas, no plano físico e no plano espiritual, estão nos amparando, estão tentando nos socorrer, estão tentando nos ajudar, mas às vezes nós simplesmente negamos a sua existência. Deus é soberanamente justo e bom, e Ele nos auxilia de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Muitas vezes nós ficamos cegos e não conseguimos perceber a sua presença à nossa volta. Finalizando, Allan Kardec vai dizer que a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Então vejam bem, a responsabilidade das faltas é pessoal, é nossa. Não adianta nós sofrermos pelo mal de alguém. Isso não vai resolver nem o nosso problema, nem o problema do outro. Nós temos que ter confiança em Deus e tentar ajudar-nos uns aos outros
diante dessas dificuldades que temos e que as imperfeições nos chamam a essa consciência obscura, ou a esse negar a nossa realidade. Não somos culpados pelos erros de ninguém, a não ser que nós o tenhamos provocados. E mesmo assim, Deus nos dará oportunidades de corrigir esse erro. Então não há nenhuma perspectiva de culpa que seja aqui cabível. Então, finalmente, Allan Kardec diz no 28º capítulo: a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Não há outra realidade além dessa. Às vezes nos afligimos pensando como estarão os seres amados que deixaram a vida física e hoje se encontram no mundo espiritual. Não há mágica, não há milagre. Há como diz Allan Kardec, um passamento. A saída de uma realidade física, do mundo corporal, para o mundo espiritual. A pessoa que aqui estava bem e feliz, estará lá bem e feliz. A pessoa que estaria aqui angustiada com algumas determinadas situações, permanecerá lá, e nós daqui poderemos agravar ou melhorar a sua situação. Porque estamos vinculados a essa lei de solidariedade. Os dois mundos se correlacionam, nunca esqueçamos. As pessoas que amamos e que deixaram o corpo físico e já estão na vida espiritual, elas permanecem vinculadas a nós, seja pelos laços de amor, seja por laços não tão sadios. Nós seremos responsáveis pelas consequências dos pensamentos e sentimentos que emitimos em relação a todas as pessoas, no plano físico e no plano espiritual. O Espiritismo hoje vem nos dizer que não existe separação, que os amores que conquistamos, eles são para sempre. Que não há o rompimento dos laços afetivos pelo processo da morte biológica, porque quem morre é o corpo físico, o espírito continua vivo. Então a situação dos nossos seres amados no mundo espiritual estará muito relacionada à forma como nós nos comportemos daqui do mundo físico em relação a esta conceituação da vida transcendente. Imaginemos os nossos seres amados que desconheciam a realidade da vida espiritual, nesta concepção espírita, e agora nos vendo aqui agindo, como se a nossa existência fosse apenas o aqui e agora. A angústia deles, em querer que nós percebamos aquilo que eles já descobriram, porque eles já retornaram para o mundo espiritual. Que a vida verdadeira é a vida espiritual. Que as nossas conquistas reais, como bem Jesus havia dito, não são aquelas materiais que angariamos aqui agora e que ficarão aqui, porque não podemos levar. Os nossos tesouros são aqueles que nós conseguimos conquistar. Então, aqueles que amamos, nós continuamos amando e continuamos nos relacionando, às vezes de forma inconsciente, com eles porque estão numa outra dimensão. A oração é o elo que nos vincula uns aos outros. Oremos uns pelos outros. É a forma, o canal de veiculação dos amores. Não nos esqueçamos, porque em breve nos reencontraremos. Seja no plano físico, seja no plano espiritual. Porque o amor é indestrutível. Ele jamais perecerá. E Deus, que é soberanamente justo e bom, não nos criaria para descobrirmos os seres amados e depois termos que, tristemente, nos separar. Não existe separação. Para o amor, existem tempos em que nós nos encontramos fisicamente e tempos em que estamos o tempo todo vinculados pelos laços afetivos do espírito imortal. A morte, portanto, não pode ser algo temeroso. A vida, ela é transcendente. E o nosso investimento deve ser em favor da vida. Porque a morte é uma ilusão. A realidade é a vida espiritual. Finalizando, lembremos Jesus quando ele disse: a cada um segundo as suas obras, mostrando que cada um de nós é o arquiteto do seu destino. E Allan Kardec, corroborando Jesus e nos conclamando a refletir o seu evangelho, agora dilatado pela percepção da vida transcendente, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Esta é a expressão da lei da justiça divina. Nesses dias em que homenageamos esta obra fantástica, que nos aproxima de Deus, que nos permite compreender a sua lei
e principalmente que desperta as nossas consciências para a nossa realidade, as nossas potencialidades, que possamos agradecer. Agradecer profundamente ao Sr. Allan Kardec, que nos trouxe esse trabalho magnífico. A Jesus, o guia e modelo, que permitiu que Kardec viesse à Terra para traduzir o seu Evangelho. E a todos os mentores espirituais, aqueles que cuidam da evolução da humanidade, e aos nossos mentores individuais, cada um dos nossos espíritos amigos. Nós queremos compartilhar e convidá-los para aqui. Na prece final, acompanhamos a prece proferida por Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, chamada Agradeçamos. E essa prece, ela será proferida pelo próprio Chico Xavier, na voz dele. Que possamos, inspirados por ele e por tantos anjos que vieram aqui à Terra, nos inspirar, nos lembrarmos da nossa condição de espíritos imortais e possamos agir de acordo com a lei de amor, fomentando a esperança neste mundo conturbado que hoje vivemos. Muita paz a todos. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos aos outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência, que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, se bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados
sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.